Vamos começar pelo frustrante e avançar até os motivos aterrorizantes de por que entrar no cage com Khamzat Chimaev é como jogar queimada com tijolos. Simplesmente não faça isso. Queda de perna dupla baixa. Parabéns, você chegou ao octógono com Khamzat Chimaev. Ótima decisão para a carreira, né? Errado. No segundo em que o gongo soa, Khamzat vem voando para cima de você como um trem desgovernado cheio de cafeína, e todo o seu plano de luta agora virou um plano de game over. Deixa eu te levar de volta ao UFC 267, Khamzat contra Li Jingliang. Agora, o Li não é qualquer um. Ele é um lutador experiente, alguém de quem você esperaria uma defesa sólida. Mas o que acontece? Khamzat avança, e antes do Li conseguir piscar, ele já está voando. Sim, voando. A queda de perna dupla baixa do Khamzat bate mais forte que mensagem de término da sua ex. Num segundo, Li está de pé, cheio de confiança. No seguinte, estirado de costas, encarando o teto como se ali estivessem todas as respostas da vida. E Khamzat? Ah, ele não para só na queda. Nada disso. Ele arrasta o Li pelo octógono como se estivesse tentando redecorar o lugar. E aqui vem a parte que vai te pegar de verdade. Khamzat começa a gritar com o Dana White no meio da queda, tipo, e aí, chefe, tá vendo isso? O Li provavelmente tá pensando, esquece a luta. Eu tô participando dessa conversa? Mas vamos dar uma pausa aqui por um segundo. Imagina ser o Li. Você treinou por meses, abriu mão das noites de pizza, e agora tá sendo tratado como um esfregão humano na TV ao vivo, só porque o Khamzat decidiu que a gravidade era opcional. Se existisse um prêmio do UFC para a queda mais desrespeitosa, essa ganharia fácil. E vamos ser sinceros, isso não é só o wrestling, isso é guerra psicológica. O Khamzat não quer só te vencer, ele quer te fazer questionar as escolhas da sua carreira. Se essa queda tivesse uma trilha sonora, seria o tema de Tubarão, porque sinceramente, no momento em que o Khamzat parte pra cima, você já sabe que acabou pra você. Corra até chorar. Beleza, deixa eu te mostrar a cena. Imagina que você está fugindo de um urso pardo. Você está correndo pela sua vida, ofegante, pensando, se eu continuar, talvez eu sobreviva. Agora, troque esse urso pelo Khamzat. Parabéns, você acabou de viver o pesadelo do Gerald Meerschaert. Só que, alerta de spoiler, você não sobreviveu. Vamos voltar para o UFC Fight Night 178. Khamzat entra no octógono parecendo que está indo bater o ponto para mais um dia de trabalho. Gerald Meerschaert, coitado, deve estar ali parado pensando por que não fingiu uma lesão na perna e ficou em casa. O gongo soe, do nada. O Khamzat parte pra cima como se tivessem dito que o primeiro a acertar um soco ganha shawarma grátis pro resto da vida. Meerschaert, coitado, tenta manter a distância, recuando, circulando, correndo como se a vida dele dependesse disso. O que, sejamos sinceros, depende mesmo. Enquanto isso, o Khamzat, tranquilo, calculista e fechando a distância como um leão caçando a presa. Gerald tenta de tudo, jogo de pés, mudar de ângulo, até aquela clássica cara de por favor, não me acerta, mas o Khamzat não cai em nenhuma dessas. Ele continua avançando, cortando o octógono como se estivesse jogando Pac-Man e o Gerald fosse a última bolinha. E então, acontece. Um único direto de direita do Khamzat. O Gerald vai pro chão mais rápido do que você consegue dizer. Acho que eu devia ter escolhido outro esporte. 15 segundos. Nem dá tempo de esquentar um Hot Pocket no micro-ondas tão rápido assim. Agora, é o seguinte. Assistir o Khamzat te caçando é como estar em um filme de terror, só que não tem como escapar, não tem onde se esconder e nem vai ter continuação. Você simplesmente acabou. O Gerald não estava só lutando para vencer, ele estava correndo para sobreviver. E o mais louco? É exatamente isso que o Khamzat quer. Ele se alimenta do medo, do desespero, daquela energia de ai, meu Deus, por favor, não. Então, se algum dia você pensar em entrar no cage com o Khamzat, aqui vai um conselho. Começa a correr agora. Não porque isso vai te salvar, mas porque talvez te prepare para a corrida que você vai dar lá dentro do octógono. Boa sorte, você vai precisar. Modo cardio insano ativado. Agora, é o seguinte, lutar contra o Khamzat não é só sobreviver aos socos ou escapar das quedas. Não, é sobre sobreviver à luta inteira enquanto ele está no que eu gosto de chamar de modo cardio insano. E pode confiar, quando ele liga esse modo, é melhor você cancelar seus planos para o dia seguinte. Vamos falar sobre Khamzat contra Gilbert Burns no UFC 273. Agora, o Gilbert não é qualquer um. Esse cara é faixa preta legítimo de jiu-jitsu brasileiro e tem socos que parecem marretas. Mas quando você está contra o Khamzat, suas habilidades praticamente vêm com data de validade. A luta começa e o Khamzat já está se movendo como se tivesse tomado um triplo expresso no camarim. O ritmo? Implacável. A energia? Incomparável. Gilberto? Provavelmente pensando, peraí, esse cara é meio robô. Round após round, Khamzat continua avançando como se o octógono fosse sua esteira particular. Ele está lançando bombas, aguentando golpes e ainda respirando como se estivesse fazendo uma corrida leve no parque.
Enquanto isso, o Gilbert está lá parecendo que está rodando no limite. O cara deu tudo de si, overhands pesadíssimos, defesas de queda e até uns olhares de por favor, desacelera. Mas o Kanza não está nem aí. Ele mantém a pressão lá em cima, o ritmo insano e o castigo constante. No terceiro round, fica claro, o Kanza não está só lutando contra o Gilbert, ele está testando os limites da resistência humana. Barnes acerta um direto de direita enorme e o Kanza sorri. Ele sorri como quem diz, boa tentativa, irmão, mas eu tenho energia para dar e vender. Sabe aquele cara na academia que não para de fazer burpees enquanto você está morrendo na esteira? Esse é o Kanza, só que ele faz burpees enquanto tenta te socar para outra dimensão. E a parte mais insana? Ele venceu. Depois de 3 rounds exaustivos de ação sem parar, o gás do Kanza aguentou como um Tesla novo com a bateria cheia. Queimaduras? Esgotado e derrotado, mas ainda de pé, o que sinceramente já é um feito e tanto. Modo cardio insano já assusta, mas espera até ver como o queixo do Kanza aguenta soco como se fosse petisco. O queixo do Kanza. Então, o que acontece quando você acerta seu melhor golpe no Kanza e ele simplesmente continua vindo pra cima? Pergunta pro Ikron Alisqueiro. Ah, espera, não dá. Ele provavelmente ainda está tentando entender como Kanza conseguiu atravessar os socos dele como se fossem tapinhas nas costas. Vamos voltar para a luta deles no Braves, confira 23. Ikron, um peso médio perigoso com muita potência, acerta alguns golpes precisos que fariam a maioria dos lutadores repensar a carreira. Um direto de direita em especial teve tanta força que poderia ter derrubado um lustre do teto. Mas Kanza? Ele não só aguentou o soco, ele engoliu inteiro. Sorriu e ainda aumentou a intensidade no máximo. Ikron continuou batendo, e Kanza continuou avançando. Em certo momento, parecia que Ikron estava lançando golpes por puro desespero, torcendo para que algo, qualquer coisa, conseguisse pará-lo. Mas nada disso. O queixo do Kanza é feito como uma fortaleza, e os socos do Ikron pareciam pedras quicando em um tanque. A pressão acabou quebrando Ikron, e Kanza finalizou do jeito clássico Shimaev, com um direto de direita devastador que deixou Ikron apagado e Kanza rugindo como um guerreiro viking. É o seguinte, a maioria dos lutadores depende do queixo para sobreviver aos maus momentos. Kanza, ele usa isso para desmoralizar seus oponentes. Cada soco que ele recebe é como um recado. Você não pode me machucar, mas eu posso te destruir. Uma coisa é lutar contra alguém com um queixo inquebrável. Mas e se essa pessoa já te venceu antes mesmo da luta começar? Pode acreditar, Kanza não só vence batalhas, ele conquista mentes. Ele já venceu. Certo, vamos falar sobre RHYSMCK, um lutador talentoso que entrou no octógono no UFC Fight Night 174 cheio de esperança e ambição. Infelizmente para RHYS, Kanza também estava no octógono, e quando a porta da jaula se fechou, aquela esperança e ambição já estavam arrumando as malas. O gongo soa, e Kanza avança como se alguém tivesse gritado, comida de graça. RHYS não teve nem tempo de lançar um jab antes de sair voando pelo ar, cortesia da queda de Kanza. E vamos deixar claro, essa não foi uma queda qualquer. Não, foi o tipo de queda que faz você repensar as escolhas da sua vida. Kanza levantou ele como se fosse uma criança sendo colocada na cama e o jogou no chão como se o octógono estivesse devendo aluguel para ele. Quando eles caíram no chão, já era. Não tecnicamente, porque a luta ainda estava rolando, mas metaforicamente, o RHYS já tinha perdido. Kanza não só controlou ele dominou completamente. Toda tentativa de escapar, desvigar, toda defesa, contra-atacada. Teve um momento que parecia que o RHYS estava tentando resolver um cubo mágico vendado enquanto Kanza batia a cabeça dele no chão só por diversão. E Kanza? Ele estava sorrindo o tempo todo, conversando com o Dana White no meio da luta como se o RHYS nem estivesse ali. Imagina ser tão dominante a ponto de conseguir bater papo enquanto destrói o psicológico do adversário. Quando o árbitro interrompeu, o RHYS parecia menos um lutador e mais um cara que acabou de sobreviver a um desastre natural. Mas é o seguinte, o RHYS não perdeu no octógono. Ele perdeu no momento em que viu o Kanza do outro lado com aquele olhar que diz, eu não preciso te vencer, eu já ganhei. Ainda assim, se você achou que esse era o Kanza no seu modo mais assustador, pense de novo. Porque quando o modo Smash é ativado, as coisas não só pioram, elas ficam simplesmente apocalípticas. Modo Smash ativado. Sabe aquele momento em um filme de terror quando o monstro para de brincar e parte direto para matar? Esse é o Kanza no modo Smash, só que isso não é um filme, e é você quem está preso na jaula. Vamos falar do UFC Fight Night 185 contra o John Phillips. Agora, o Phillips não é nenhum novato. Esse cara tem força, experiência e uma reputação de ser casca-grossa. Mas o Kanza não ligou.
Desde o soar do gongo, era como assistir um predador brincando com a presa. Em questão de segundos, Kanza foi para a queda, jogou o Phillips no chão e soltou o inferno. Socos, cotoveladas, pressão incessante. Parecia que o Kanza tinha uma rixa pessoal com o tatame só por ele existir. O Phillips parecia completamente indefeso, como se tivessem trocado o campo de luta dele por um retiro de yoga. Em um certo momento, Kanza acertou 192 golpes contra apenas 2 do Phillips. 2. Isso não é uma luta, é uma cena de crime. E o mais assustador é que o Kanza nem parecia cansado. Enquanto Phillips lutava para respirar, o Kanza continuava no modo fera total, gritando com o árbitro como se ainda não tivesse sido suficiente. Quando a luta acabou, o Phillips não estava apenas derrotado, ele foi obliterado. Ficou se perguntando se por acaso tinha se inscrito em outro esporte. Então, fica a lição. Quando o Kanza ativa o modo destruição, não se trata de sobreviver, e sim de torcer para o árbitro te salvar antes que ele apague sua existência por completo. Confere o próximo vídeo, onde o Kanza aparece na sua porta pronto para testar o seu queixo. E pode confiar, você vai querer assistir ao próximo vídeo antes que ele chegue aí.